Falando nisso, Band está no ar. Preço do ovo sobe acima da inflação. Financiar carro 0 km fica mais caro. Google vai apagar histórico de busca sobre aborto nos Estados Unidos. Homem simula prisão para pedir namorada em casamento. E aluna agradece merendeiras em escola de São Paulo e viraliza na internet. E hoje no programa vamos aprender sobre responsabilidade afetiva. Até que ponto ela é saudável e necessária no nosso dia a dia. Quinta-feira, 7 de julho, o Falando Nisso Band começou. Oi, boa tarde. Licença para entrar na sua casa com muita alegria. Você tá bem? Como é que tá sendo a sua quinta-feira? A gente pensa que a semana vai demorar, vai custar a passar, quando a gente vê já tá quase acabando, né? Que delícia poder estar aí com você. Obrigado pela companhia de sempre, o assunto de hoje é interessante. Eu fui pesquisar na internet, gente. Uns falam que é bacana, outros falam que não, e a convidada de hoje vai ajudar a gente a pensar sobre isso também. Mas claro que sempre tem aquela mensagem pra gente refletir, pra gente repensar em muitas atitudes. E olha só, gente, sempre lembre uma coisa, gente, o perdão, ele não é uma opção, não. O perdão é realmente uma obrigação para nossa felicidade. Por que eu falo isso? Carregar aquela pessoa que te fez mal nas costas só tira a sua energia, atrapalha a sua paz. Então, libera a pessoa que te machucou. Deixa a vida tratar ela, porque a vida trata, viu? Então, não deseje o mal, deseje a sua paz, a paz no seu coração. Porque a pessoa que te machucou, com certeza ela está machucada muito mais do que você imagina. Então, segue em frente. Eu sei que é difícil, tá aqui um ser humano falando com você também que passa por isso, mas a gente precisa seguir em frente para nossa paz, para nossa alegria. Quero lembrar também você de casa que tem prêmio Sodebo, viu? Olha que bacana lá no Instagram, @FalandoNissoBand. Uma delícia, já tô quase fechando aqui a cartelinha de todos que eu experimentei. Fácil demais, 2 minutinhos no micro-ondas, tá pronto. Então você vai ganhar não só o Sodebo, mas também essa mochila tão bonita deles, e o Térmica. Então você vai curtir essa foto no Instagram, @FalandoNissoBand, e marcar 2 amigos, lembrando que você pode marcar quantos amigos você quiser. 2 por comentário, sexta-feira a gente faz o sorteio e vai ser muito legal a sua participação. Bom, vamos lá. A nossa conversa de hoje, no assunto de hoje, pode até ser novidade para muita gente. Para outras pessoas também que executam, de repente, o bom senso, já é algo tão natural que nem precisava de um nome, porque é da pessoa. Chama responsabilidade afetiva. E até mesmo pesquisando sobre esse assunto na internet, buscando experiência de pessoas, eu vi, gente, que tem muita divergência. Tem gente que fala que tem que ter até um certo ponto, tem gente que já vai para uma linha que fala que não tem que ter não. Vamos entender então? Então, para abrir esse assunto, eu peguei 3 partes de canais no YouTube que falaram, que eu assisti, e eu achei interessante a posição de cada um, e a gente vai assistir agora. Sempre me veio o receio de machucar a pessoa, de seguir o meu desejo sem nenhuma responsabilidade perante o outro. Penso que não somos 100% responsáveis pela vida do outro. E se a gente retirar um pouco esse campo do problema muito claro dos relacionamentos abusivos, a gente tem 2 pessoas numa relação, né? A gente tem 2 pessoas fazendo escolhas numa relação. Então a gente achar que o nosso desejo está submetendo o outro, por essência, é retirar a autonomia do outro. Isso não te dá uma desculpa para você ser negligente ou babaca com qualquer uma das pessoas que está envolvida nesse relacionamento. Mas na real é que isso deve existir em qualquer tipo de relacionamento, seja ele romântico, seja ele de amizade, familiar, enfim. É importante trocar ideias para que você mostre o seu lado, a outra pessoa também tenha a possibilidade de mostrar o lado dela, e para que isso não gere nenhum dos 2 lados esse sentimento de mágoa, tristeza, rejeição, porque simplesmente uma dessas partes acha que tudo é normal. Porque no final de tudo, do outro lado dessa relação, existe também um outro ser humano. Não, eu fui enlouquecendo de ouvir o que um pensa, e com depoimentos mesmo de pessoas, e eu falei assim, gente, realmente, qual que é o limite? E como que a gente pode exercer para quem não tem esse bom senso, até que eu comentei antes de chamar aqui os nossos youtubers, né? Para vivenciar a responsabilidade afetiva. Então a gente está muito bem aparado aqui no estúdio, porque a Letícia, que manja muito do assunto, aliás, tudo que envolve a psicologia, ela manja, né? Porque ela é psicóloga. Letícia de Oliveira. Tudo bem, obrigada. minha amiga? Boa tarde. Quanto tempo, né? É verdade, né? Tava a pandemia roubou
os contatos próximos. Agora voltamos. Né? Que bom ter você aqui. Obrigada Fique à vontade pelo também. convite. Um assunto interessante, e você aí de casa pode mandar perguntinha. A gente pensa muito em responsabilidade afetiva ligado ao relacionamento. Alguém que partiu o seu coração também faz parte disso, a Letícia vai explicar pra gente. Mas fala sobre relacionamento com a gente e a gente comenta aqui no WhatsApp, tá bom? Tá aqui, ó, 99716-7989 para você conversar e abrir o coração. Não quero falar o nome, não precisa também, tá? No arroba Falando Nisso Band tem a nossa enquete e a gente quer saber o quanto você sabe do assunto de hoje. Primeira perguntinha é, você sabe o que é responsabilidade afetiva? 70% comentando aqui com a gente, Letícia, que nem imaginam, pois é, né? E você já teve seu coração partido por alguém? Quase a maioria aqui, ó, 91% dizendo que sim. É com esse 91% que a gente quer conversar também. E, de repente, os 9% é quem partiu o coração de alguém. Exatamente. Pode participar do programa. É bom aprender. Todo mundo. E a primeira pergunta não sou eu quem faço, não. O pessoal na rua para você. Ah, legal. Boa tarde, eu sou a Jucimara. Eu gostaria de saber o que é responsabilidade afetiva. Perfeito, Jucimara, a pergunta que a gente precisa para iniciar a nossa conversa. Para começar, é eu ter empatia, eu ter cuidado com a emoção da outra pessoa, eu entender que o meu comportamento afeta diretamente o que o outro vai sentir. Sim. Então a gente tem o hábito de olhar muito pra gente, eu não gosto, eu gosto, eu preciso, eu não preciso, mas nisso eu estou impactando a outra pessoa. Né? Muitas vezes a gente não gosta da pessoa mais, mas a gente quer deixar ali de step. Muitas vezes a gente fala coisas que dá falsas esperanças. Então, é não olhar só para o meu ego, é não olhar só para mim, é olhar para outra pessoa e me colocar ali, de fato, no lugar dela. O que eu sentiria se eu tivesse? É cuidar, né, do meu comportamento para não afetar de uma maneira negativa o sentimento alheio. Perfeito. A gente está falando então um pouco de relacionamento. Eu queria entender se a responsabilidade afetiva está ligada somente nisso, no relacionamento amoroso entre homem e mulher com homem, mulher com mulher. Acaba sendo mais o afetivo, mais o amoroso, porque nos outros relacionamentos a comunicação fica um pouco mais fácil. Sim. É mais simples eu falar para uma amiga, olha, eu não fiquei satisfeita com isso. Eu tenho vários amigos, né, diferente do relacionamento amoroso, que eu tenho uma pessoa só, que eu preciso me comprometer, ser leal, fiel. Então, acaba acontecendo, a gente acaba falando mais da responsabilidade afetiva no relacionamento amoroso. Você que está em casa, teve esse coração partido, pode mandar pra gente aqui no WhatsApp, falando pra você como é que foi essa experiência, a pessoa que de repente promete mundos e fundos. Acho que é isso também que a gente pode conversar um pouquinho. Às vezes na fala, na hora da conquista, ainda mais com esses relacionamentos rápidos, vou falar do Tinder aqui, que é um dos aplicativos que muita gente usa até mesmo para paquerar, para namorar, ou mesmo na moda antiga, né? Sai, vai comer alguma coisa, encontra alguém. Essas promessas de amor eterno, até mesmo assim, algo mais íntimo que a pessoa vivencia, acaba gerando na outra uma expectativa. Com certeza. E é legal porque assim, Lucas, eu posso virar para a pessoa e falar, olha, eu não quero nada sério. Sim. Mas ligo todo dia, mando flor. Eu tô me comportando... mas eu tô falando pra ela que eu não quero nada sério. Eu tô falando pra ele. Mas eu tô me comportando de uma maneira contraditória. Ou pessoas que somem, simplesmente somem. Então, estabeleceram um relacionamento, passaram um final de semana juntos e nunca mais aparecem. Por quê, né? Por que não dizer eu voltei com o meu ex ou com a minha ex? Sim. Por que não ser leal? Por que não ser sincero? A pessoa parece que não tem uma obrigação de fazer isso, né? Em algum momento na vida da pessoa ela desenvolveu algo que coloca na cabeça dela assim, não tenho obrigação de dar satisfação da minha vida. E na verdade, quando a gente está tendo, seja qual for o tipo de relacionamento, viu, gente? Seja qual for. A gente não está aqui julgando também se é namoro, mas seja qual for. A gente acaba criando vínculos com as pessoas. Com certeza. Não só físico, né? Tem gente que consegue ser muito física, de repente. Mas tem também o emocional ligado. E tem o emocional da outra pessoa, né? E muitas vezes eu vejo gente que fala assim, não, mas eu não me importo. Não, eu entrei nessa relação dessa forma. Será mesmo? Será que você entrou ou será que você está tentando se convencer que? Porque aí é mais difícil ainda a outra pessoa te respeitar, quando você quer se convencer que aquilo não é importante para você. Eu costumo falar, Lucas, que é como no trabalho. Você faz uma vaga você participa de uma vaga de emprego e não te dão nunca a resposta. É difícil. É ruim porque você não sabe se vão te chamar, se não vão, se você corre atrás de outro emprego. Então, de uma certa maneira, seria a responsabilidade ali daquela empresa te dizer, olha, você não passou por isso. Seria tão mais fácil. Eu acho que através da responsabilidade afetiva, a gente evolui.
e a gente ajuda o outro a não sofrer. Pois é, né, gente? Realmente, questão de... A gente pode até falar sobre a responsabilidade afetiva dentro do casamento. Enquanto o Douglas vai posicionando aqui, a gente pode até pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente também está falando muito daquela pessoa que no começo da conquista estava presente e depois sumiu. Mas e quem já está há muito tempo num casamento, e aí a mulher, de repente, que se esforça... Eu vou falar de uma situação, não estou jogando pro time das mulheres e deixando os homens de lado, mas a mulher se esforçando no dia a dia e não tendo o marido também essa resposta de tanta dedicação. Isso pode ser ou não responsabilidade afetiva? A Letícia já comenta com a gente. Só vou incluir o Douglas aqui na nossa conversa, Letícia. Tudo bem, Douglas? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas. Tudo bem com você? Tudo certinho também. Que bom ter você aqui com a gente. Douglas, vamos lá então, né? Comentar um pouquinho, porque eu fui no mercado ontem. Eu vou ser muito sincero aqui, gente. Eu quase dei um grito na hora que eu vi o preço do ovo. E eu acabei nem comprando ovo, que eu ia procurar, ainda não tive tempo, um lugar que estava mais barato. A gente sabe que o ovo é uma das proteínas mais consumidas aí no Brasil, e a alta também no preço chegou a 18%, isso em um ano. Comenta com a gente, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. E a situação piora quando vemos a terceira edição do estudo sobre a variação de preço dos produtos na pandemia, realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, que está mostrando que o ovo foi o produto que apresentou maior variação de preço, com índice de 202,13% acima da inflação oficial. O estudo analisou o preço de 40 produtos entre os meses de março de 2020 e maio de 2022, sendo que a variação média de preços foi de 57,5%, o que representa aí 37,6% acima da inflação oficial, que foi de quase 20%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quem comenta mais sobre a alta do ovo é o repórter Luciano Dias. Ele faz parte do dia a dia dos brasileiros e está em vários pratos. Eu faço omelete, faço quitutes, bolo, essas coisas. Faço farofa, faço grelhado no café da manhã. O problema é que o preço dos ovos tem assustado os consumidores. Seu Edson, que come 2 todo dia de manhã, percebeu. Infelizmente, o consumidor não tem poder para fazer baixar, não. Antes da pandemia, era possível comprar uma bandeja dessa com 20 ovos por R$ 6, R$ 7. Hoje, o preço da mesma bandeja, olha só, mais do que dobrou. Os produtores dizem que no atacado a alta foi de 37% desde março de 2020. Nos últimos 12 meses, a variação média para o consumidor foi de quase 20% no país, segundo o IBGE, acima da média da inflação. Óleo diesel, logística, o mercado externo, eu preciso comprar insumo e o dólar está lá em cima. Quebra de safra no ano passado e eu preciso de milho como composto de ração. E o quarto, por último, preço da carne lá em cima, a demanda por ovo ficou maior do que a oferta de ovo. O jeito é procurar alternativas. A Glória tem usado a criatividade no restaurante onde trabalha. Criar, acrescentar outras coisas que estão na promoção. Uma batata, entendeu? Uma salsicha. É, o brasileiro dando o jeitinho brasileiro, do jeito bom, né? A gente estava aqui comentando, até o cinegrafista Pérez comentou aqui, criar galinha, que é o jeito da gente poder comer ovo. E tá difícil, porque a carne tá muito cara, a carne vermelha, né? O frango também tá subindo cada vez mais e a gente precisa de proteína na nossa alimentação. Vou trazer um nutricionista aqui um dia, viu, Douglas? Para mostrar pra gente o que a gente pode comer de proteína que não seja tão cara, assim a gente consegue manter a nossa dieta muito bem, né, Letícia? Tá bom, vamos lá então. Outra coisa que tá difícil de pensar aqui no Brasil é trocar de carro. Se antes era um sonho do brasileiro, agora está virando um sonho mesmo, ou até mesmo um pesadelo, né? Ainda mais um carro 0 km, né, Douglas? Isso mesmo, Lucas. E não é só por aqui, viu? O preço dos carros novos dispararam em todo o mundo por causa dos buracos no fornecimento de matéria-prima. Por aqui, não tem carro 0 km por menos de R$60 mil. Quem conta pra gente é a Maíra de Jaimo. Sair da concessionária dirigindo um carro assim, com um cheirinho de novo. Uma conquista que hoje exige um bom planejamento financeiro. O consumidor mais prejudicado foi o consumidor do carro popular. Hoje é muito difícil encontrar um carro zero por menos de R$60 mil. Isso pagando à vista. Mas a maioria das pessoas financia o valor e é aí que o preço vai nas alturas. Com a alta na taxa básica de juros, um carro novo financiado pode custar até R$10 mil a mais do que no ano passado.
Em março de 2021, os juros para parcelar um carro eram de 10,7% ao ano em média. Agora a taxa mais baixa é de 15%. Ou seja, imagine que alguém compre um carro de R$60 mil, pague 10 mil de entrada e financie o restante em 48 vezes. Na comparação com o ano passado, a parcela passa de R$ 1.500 para R$ 1.700 e o custo total do veículo de R$ 72 mil para R$ 81 mil. A alta dos novos impacta no valor de carros usados, que acabam sendo mais procurados, e também em outros custos. Tem aumento de seguro, aumento de manutenção, aumento de pneu, enfim, no geral, está cada vez mais difícil para o brasileiro manter um carro, né? Difícil, hein, amigo? Você fez uma pesquisa rápida aí, né? Conta pra gente. Exatamente, Lucas. Citando aqui os 3 carros mais baratos do Brasil no momento. 60 mil, 61 mil e 63 mil. Isso que são os carros aí, aqueles famosos carros de cidade, né? 1.0 e modelos bem pequenos. Aí você não consegue fechar a conta pelo salário mínimo que a gente tem, pela quantidade de pessoas empregadas ganhando acima aí da média do salário mínimo, fica difícil mesmo viver esse sonho. Aí acaba virando um pesadelo. O Douglas já volta para comentar com a gente sobre o Google, que vai apagar visitas às clínicas de aborto do histórico de usuárias, isso nos Estados Unidos. Ele já explica para a gente o porquê. Não sai daí, a gente já volta. O assunto de hoje é diferente. Você que está em casa às vezes nem conhece, nunca ouviu falar. Responsabilidade afetiva. Então a Letícia de Oliveira, que é psicóloga, está ajudando a gente a entender que para muita gente é novidade, para que muita gente já é algo natural também. E quando a gente estava estudando o tema, a gente descobriu que responsabilidade afetiva tem também no direito. Quando a gente pensa em direito de família, é claro que a gente lembra da doutora Patrícia Riso, que está aqui com a gente pelo Skype. Cadê a doutora? Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, Boa doutora, tarde. tudo bem? Boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente para explicar, então, na visão do direito, o que é a responsabilidade afetiva, doutora? Então, na verdade, assim, as pessoas às vezes até não ligam com relação à questão da responsabilidade civil propriamente dita. Nós temos, na verdade, várias violações que são praticadas nas relações afetivas, seja desde abandono de um dos genitores ou de ambos, situações de abandono material, várias situações ou descumprimentos, né, principalmente na questão afetiva, porque os filhos, enquanto estão em formação, eles necessitam muito da presença de ambos os genitores, né? E a falta de um ou de outro, muitas vezes ocasionada por conta de um comportamento voluntário, gera sequelas, e isso repercute na esfera. Travou um pouquinho a imagem, mas eu quero que a doutora até comente com a gente, né? Sobre essa questão. A gente sabe que a infância, tem gente que brinca assim, né? Que a infância é o momento da gente ter todos os problemas para depois ficar a vida inteira tentando resolver. Verdade. Isso acaba acontecendo mesmo nesse momento de separação, por exemplo. Pode ser que algumas feridas fiquem ali e dificilmente elas vão cicatrizar e a pessoa precisa buscar ajuda depois. É importante, assim, nessa fase da infância, Lucas, tudo é muito intenso. São as primeiras marcas que a gente vai ter. Então, a maneira como eu sou tratada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós, a maneira como eu sou validada. Então, eu falo muito isso para os meus pacientes. Criança tem sentimento como adulto. Sim. Só que ele não sabe verbalizar, só que ele não sabe dizer estou triste. Às vezes ele bate, né? Porque ele está triste, porque ele está frustrado. Então, acho que a responsabilidade afetiva também de uma mãe com o filho, de um pai com o filho, de saber que o que é feito na frente deles, na presença deles, impacta diretamente no que eles vão ser na vida adulta, na forma como eles vão ser tratados, né? Talvez presenciar brigas de pai e mãe, né, quando criança, você vai procurar inconscientemente essa mesma relação na sua vida adulta. Entendi. Então, tudo que é familiar, né, na infância, tudo que é comum na rotina, inconscientemente fica gravado como um registro familiar. E a gente tem uma tendência a procurar mesmo que aquilo tenha feito a gente sofrer. Imagina, gente, até voltando aqui com a doutora Patrícia, que o sinal nosso voltou. Doutora, pensar um pouquinho então no processo, seja ele de divórcio ou a separação mesmo. Como que essa responsabilidade afetiva, ela pode ser provada e comprovada, doutora? Então, a gente tem situações, por exemplo, pode ser, muitas vezes eu me utilizo de vídeo, de áudio, porque o que a doutora falou em relação o filho presenciar brigas ou mesmo comportamentos de alienação parental que acabam desqualificando o outro, ou até genitores desqualificando, né, avós, perdão, desqualificando os genitores. Então, assim, esses comportamentos, eles, exatamente por ocorrerem dentro do lar, na maior parte das vezes, a gente tem que registrar por vídeo, por áudio, às vezes até como as crianças não são ouvidas, embora a lei tenha a previsão, o que eu utilizo? Eu peço muitas vezes para a criança poder pegar um momento que a criança está expressando e registrar isso para a gente poder mostrar no processo o sofrimento, as consequências que estão sendo ocasionadas para a vida dessa criança. Pensando até no tema de hoje, já na parte também psicológica, muitas vezes, então, a consequência de uma pessoa não conseguir ter essa responsabilidade afetiva vem, de repente, da infância, então, com esse relacionamento de pai. Exato. Eu conheço uma pessoa que ela comentou assim comigo, sabe, Letícia, assim, eu nunca vou me casar, porque o que eu vi o meu pai fazer com minha mãe na minha infância não me permite querer ter alguém. A pessoa não quer de jeito nenhum e tem relacionamentos soltos aí e é uma escolha da pessoa, também não estou nem julgando se a pessoa está certa ou não de não querer casar, porque ela escolhe o que quiser mesmo. Sim. Mas ela falou para mim consequência, que é por causa disso. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. As crianças, não, ela não está entendendo, ela não está prestando atenção, é frescura. A gente, né, as gerações anteriores invalidavam muitas crianças, como se fossem ali uma planta, né? E não, ali elas estão prestando muito mais atenção, talvez, do que um adulto. Elas estão sentindo muito mais do que um adulto. A diferença é que elas não vão saber verbalizar.
Então, tomar muito cuidado. O que fala... Ah, não, eu não falo mal do pai na frente da criança, mas você fala no telefone para outra pessoa. Sim. Né? E a criança sabe o que está acontecendo, ela sente, né, toda a energia, todo o clima de conflito, de briga. Então, né, ficar atento e ter responsabilidade afetiva, porque essas crianças que não foram cuidadas e não foram tratadas com respeito, dificilmente vão ter responsabilidade afetiva na vida adulta com uma outra pessoa. Sim, vão acabar reproduzindo. Elas não conseguem produzir aquilo que elas não receberam. Sim, faz todo sentido mesmo. Doutora Patrícia, obrigado, viu, por entrar aqui no programa e trazer esse outro olhar sobre o assunto de hoje também. Muito importante, excelente tarde de trabalho para você. Muito obrigada, agradeço aí, uma boa tarde a todos. Tchau, doutora. Olha, Letícia, tem outra perguntinha para você que veio da rua, vamos assistir. Oi, boa tarde, meu nome é Renan. Eu quero saber como não criar tanta expectativa em um relacionamento. Boa, porque muitas vezes também, aí que eu achei na internet a discussão limite. Interessante, esse limite. Porque assim, vamos combinar, né, gente? Existe a palavra iludir, né? Tem gente que se ilude por pouco também. Então, às vezes, a pessoa não está mostrando tanto esse carinho ou tanto essa vontade, e quem está recebendo, mesmo que seja migalhinhas, acredita que aquilo é uma fartura. Como ter essa consciência, Letícia? É difícil? Não é difícil, mas assim, tanto a pessoa que está recebendo quanto a pessoa que está, né, ali cuidando, né, sendo responsável afetivamente, precisa ter autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento eu me blindo, eu crio menos expectativas, eu consigo discernir que uma coisa é o que eu queria, outra que a pessoa está fazendo. E a pessoa, se ela também tem autoconhecimento, ela sabe que ela está gerando uma expectativa no outro. O problema é que as pessoas se conhecem muito pouco. Faz sentido. É através do autoconhecimento que a gente tem empatia, que a gente facilita a comunicação e que a gente consegue ter uma responsabilidade afetiva. Sem o autoconhecimento, eu nem sei se você está triste, eu nem percebo se você está triste, eu nem percebo, né, se eu estou gerando uma expectativa em você. Entendi. Então, nessa autoanálise, por que eu estou sentindo? Né, será que eu sou carente? Né, de onde vem a minha carência? Como que eu faço para nutrir a minha carência sem contar com a outra pessoa? Sim. Alguns questionamentos que a gente pode se fazer. Nossa, interessante. A gente já volta a falar um pouquinho sobre isso, a questão da carência também, que eu acho que é legal a gente abordar, viu, gente? Muito se desprezou as pessoas que assumiam uma carência, isso aconteceu por muito tempo, né? E, na verdade, gente, todo mundo é carente. Às vezes Somos seres instintivamente biológicos, precisamos viver em grupo. Então. Né? A ausência do grupo gera depressão. É um dos fatores que gera depressão. Então, assim, todo mundo é carente. Então, você vê. E a gente já explica, então, para você aí de casa. A Letícia falou sobre essa carência também, até que ponto ela é saudável e a gente também tem que se conhecer. Adorei, viu, Letícia? Conversar com o Douglas aqui, porque eu achei bem legal isso. Até certo ponto, já falo por quê, mas o Google vai apagar visitas a clínicas de aborto, de histórico, de usuárias, isso nos Estados Unidos. Conta pra gente, Douglas. Após a decisão, Lucas, da Suprema Corte Americana sobre o aborto, o gigante da tecnologia considera que deve fazer a proteção de dados sensíveis sobre a saúde. O Google salva o histórico de todas as visitas de seus usuários, como restaurantes, cinemas, lojas e hospitais. A empresa reconhece, no entanto, que alguns lugares podem revelar informações sensíveis, como centros de aconselhamento, abrigos de violência doméstica, clínicas de aborto, centros de fertilidade, espaços de tratamento de vícios, clínicas de perda de peso ou de cirurgias domésticas que, segundo eles, podem ser particularmente pessoais. O histórico de localização, que pode ser apagado manualmente pelos usuários, não irá salvar informações desses lugares visitados de agora em diante. A mudança deve ocorrer de forma gradual nas próximas semanas. A decisão vem uma semana após a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir retirar a constitucionalidade ao direito do aborto no país. Segundo especialistas, o armazenamento de dados sobre ciclos menstruais e visitas a clínicas abortivas podem servir como provas para culpabilizar mulheres, tornando as gigantes da tecnologia cúmplices. No fim das contas, então, eles estão mais se protegendo do que protegendo as mulheres, né? Você percebeu também? Com certeza. Que o Douglas trouxe de informação. E outra coisa que me assusta, né? Como já realmente está assumido a situação de que eles têm o controle de onde a gente vai, né? De tudo. De tudo. Gente, não dá um medo de ficar com isso aqui?
O pessoal estava com medo daquela época do chip, que a gente já falou aqui que na Europa eles estavam colocando nas pessoas para facilitar. Aí o pessoal, eu não vou fazer isso, que até tem aquela referência que a gente até comentou de Apocalipse na Bíblia, o pessoal com medo, né? Mas, gente, estamos com o chip aqui já, ó. Carregando. Carregando para um lado e para o outro, e a gente está viciado nesse chip. Então a gente tem que pensar sobre isso também. Às vezes é bom deixar o celular em casa e vai passear sem ele, aí ninguém vai saber onde você está. Temporariamente. Né? Temporariamente, que também dá um pouco de medo isso também, né? Mas só vou comentar do acidente que teve logo cedinho na Dutra. Foi na Dutra, né? Isso mesmo, Lucas. Foi na Dutra aí, sentido São Paulo. Essa ocorrência ocorreu aí por volta das 5 horas da manhã. Uma colisão traseira entre um ônibus e um caminhão que interditou aí a faixa da esquerda. Nesse momento aí, os veículos já foram retirados. Uma pessoa ficou aí levemente ferida e foi encaminhada ao hospital municipal, aqui de São José dos Campos. Mas nesse momento tudo tranquilo no trânsito, sem registro de mais acidentes. O trânsito segue tranquilo na rodovia Presidente Dutra. A gente está vendo as imagens desse acidente que ocorreu logo no comecinho da manhã desta quinta-feira, complicando o trânsito aqui na região do Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Nas demais rodovias que cortam aqui a região, como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que leva até a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, trânsito tranquilo, sem registro de acidentes, assim também como nas litorâneas. Lembrando que a Tamoios e a Oswaldo Cruz têm interdições. A Oswaldo Cruz a partir do quilômetro 80, lá no trecho de Serra, em Ubatuba, ali chegando próximo à Serra, e a Tamoios tem obras no quilômetro 64, entrando aí no trecho da Nova Serra, portanto, o motorista que segue viagem tem que prestar atenção na sinalização viária. Bem tranquilo, né? Vamos lá. Tá tão bonitinho já lá, para voltar tá incrível, viu, gente? Andei esses dias, achei sensacional. Ter muita paciência no trânsito também. Douglas, muito obrigado pelas informações, Lucas, de hoje. Agradeço de coração e a gente comenta no próximo bloco. Eu não sei não, se eu fosse essa mulher, se eu ia aceitar, porque um homem simulou uma prisão para pedir a namorada em casamento. A gente já comenta com vocês. Eu não entendi nada, mas deu certo no final para ele, viu? E hoje aqui no programa também tem dicas de saúde para você, minha amiga mulher, com a Mastovida. Olá, meu nome é Belmiro, sou médico mastologista do Instituto Mastovida e queria conversar um pouquinho agora com vocês sobre fluxo na mama. Será que isso é normal? Então espero vocês, até lá.
Tô amando aprender sobre responsabilidade afetiva com a psicóloga Letícia de Oliveira. Aliás, ela tá dando aí uns insights bem legais pra gente pensar sobre a gente. Autoconhecimento é o mais importante e a gente já volta a conversar sobre isso. Mas olha, Jacareí tem se destacado pelo crescimento e também desenvolvimento econômico. E grande parte disso, gente, se deve ao setor da construção na cidade. E com muito carinho, a HR Corpore trouxe aqui para mim novamente a Águida Queiroz, minha amiga, tudo bem? Lucas, boa tarde, tudo bem? Que bom ter você aqui, né? Tava já acompanhando todo o programa, tá uma delícia, legal, viu? Tá? Muito, tá uma aula com a Letícia ela também, é maravilhosa, né? amiga da Águida também, muito legal, né? Mas olha, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Realmente, Jacareí já está se destacando, não tá? Em vários setores, isso é verdade, Lucas. Jacareí está, na verdade, saindo na frente mesmo, como uma cidade com características que toda família busca, como a tranquilidade, a segurança, o conforto, também a tecnologia que todo mundo gosta, enfim. Isso você encontra em Jacareí e nos empreendimentos HR Corpore, que atualmente tem 3 oportunidades incríveis com grande repercussão em toda a região e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vamos explicar para você em casa que eu tô curioso para saber. Vamos lá, primeiro. Inclusive, a gente já tem as imagens aqui rolando atrás, tá? Serenity Residência, com 2 e 3 dormitórios, tem 85 metros quadrados de área útil, lazer completo, com natureza à sua janela. As obras já começaram por lá, isso que é legal, né? Você já tem ideia de quando o empreendimento vai ficar pronto. O sonho já está sendo construído. É isso mesmo, até dar uma empolgada. Ai, lindo demais. Para poder investir em um empreendimento. Olha que varanda chique, gente, muito legal mesmo. Lindo, gostei. né? Esse é o Serenity. Agora a gente vai falar sobre os outros 2, que é o Magnific Tower, que tem 2 e 3 dormitórios, em frente ao Parque da Cidade, próximo ao centro e também com tecnologia e lazer, que com certeza você vai se apaixonar. Eu adoro esse empreendimento, porque de fato é bem pertinho do Parque da Cidade. Fica bem localizado, né? Super bem localizado, com uma área verde bem grande, né? Que legal, é uma delícia para passear e depois voltar para casa e relaxar nessa piscina. Chique demais. Tem mais um ainda? Tem também o Celebration Life Resort, que é realmente um resort na sua casa. Tem saunas, piscinas, quadras de squash e beach arenas. Tem todo mundo praticando esses esportes de areia, então é uma delícia, né, poder praticar em casa sem precisar sair. Então são 2 e 3 dormitórios e o Celebration já vai entregar no ano que vem. Ou seja, o sonho está próximo para você, né? E para estar mais próximo ainda, eu quero saber as formas de pagamento. As formas de pagamento são bem legais e super facilitadas, porque a HR Corpore é assim, ela quer que você realize o seu sonho. Então são planos especiais com tabela flex, permuta com carro e também imóvel. Eu tenho certeza que você vai amar. E tem um detalhe, todos os empreendimentos possuem um sistema de som integrado e a Alexa, que é super divertido também. Já fui conhecer um dos empreendimentos e é tecnológico sempre. Vale a pena conhecer os decorados e com certeza você vai garantir o seu HR Corpore. E aí, para você ter mais informações, dá para acessar os contatos que estão na tela. Um deles está aqui, que é esse QR Code, tá? Da HR Corpore Empreendimentos em Jacareí e com exclusividade de venda da França Imobiliária. Que legal, Águida. Que bom, né, gente? Uma boa notícia para você que sonha com a sua casa, com o seu lugar, seu cantinho é tão gostoso. 3 opções incríveis. Obrigada, amiga, por voltar aqui. Aí você pode voltar sempre. Sim, aí voltarei. Você vai voltando, aí você fica um dia, né? Por que não, né, gente? A gente tá aqui ao vivo, né? A gente tem que falar. É isso aí, viu, Águida? Obrigada pela sua alegria e eu volto com certeza. Por favor. Com outras notícias. Mudar um pouquinho de assunto aqui, mas cuidar de você, saúde da mulher. O Dr. Belmiro, da Mastovida, vai explicar pra gente sobre aquele líquido que pode estar escorrendo na mama. Será que ele é arriscado, perigoso ou não? Você pode ficar tranquilo. Vamos aprender. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito de uma queixa muito comum que a gente encontra aqui no consultório, que é a secreção, saída de secreção pelo mamilo, que geralmente traz bastante ansiedade e medo do câncer de mama, né? Então, para a gente tentar ficar um pouquinho mais tranquilo, vamos tentar entender a situação. Primeiro, na grande maioria das vezes, secreção no mamilo é um processo fisiológico, ou seja, normal da própria mama. Vamos lá. A nossa mama é formada por um monte de canalzinho, que a função deles é transportar o leite em direção ao mamilo. Então o nenenzinho suga, faz o estímulo, o corpo entende que tem que soltar para fora aquela secreção, que no caso é o leite, e acaba amamentando. Fora da gravidez, o ducto ele tem bastante água e sais minerais, não é o leite mais, né?
Então, se por exemplo você estimular o seu mamilo, ou seja, você ir lá apertar o seu mamilo, o corpo entende que tem que jogar fora aquela secreção que está dentro dele. E ela vai jogar com secreções amareladas, amarronzadas, escuras, transparentes e propriamente o branco, tá? Isso são características de secreções naturais, fisiológicas, né? Formada por própria água e sais minerais. Quando que a gente tem que se preocupar com a saída de secreção na mama, tá? Em algumas situações, quando ela é de uma mama só, né? Então não das duas. Quando ela é espontânea, ou seja, quando você percebe ela, não quando você pressiona o mamilo, mas quando você percebe ela com uma sujeirinha ali no sutiã. Você chega em casa no final do dia e vê que o sutiã está sujo. Essa situação a gente tem que se preocupar um pouquinho mais. E quando ela é sanguinolenta ou água de rocha, aquela água meio avermelhada. Essas são situações que podem estar aumentadas com um risquinho um pouco maior para câncer de mama. Mas o que é importante? Na grande maioria das vezes, ela é natural, fisiológica, tá? E uma coisa importante que a gente tem que lembrar vocês, a gente fala que no autoexame das mamas, a gente tem que fazer essa expressão do mamilo, mas é uma vez por mês, gente. Não é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo, fazer a expressão o tempo todo. E geralmente o que a gente vê é que quando sai uma vez, aí a mulher fica mais preocupada, quer saber o tempo todo, e isso acaba estimulando a sair mais, tá? Então uma das principais causas de secreção no mamilo é a própria expressão no mamilo. Mas outras causas podem estar relacionadas também, como o início recente do uso do anticoncepcional, que acaba dando uma variada de hormônios, estimula diferentemente essa mama e ela pode entender de uma maneira diferente e acabar soltando a secreção. Mas na grande maioria das vezes, secreção na mama é uma alteração benigna. Isso. Olha só, tá aí pra você a dica muito legal. Vamos conversar um pouquinho com a Letícia aqui. Letícia, só vou colocar algumas mensagens que chegam, que eu fico pedindo pra vocês mandarem, eu não coloco nenhuma, depois o povo briga comigo. Olha só que gracinha essa família toda assistindo o programa. E a vovó também, um beijo pros três, viu? Ai, atenção, gente, receber essa foto, por favor, compartilhem. Thaís Bruna Neves, ela tá desaparecida. WhatsApp pra quem, de repente, tiver qualquer tipo de informação, 12 98280 7117. A mãe dela é Renata Neves, tá muito preocupada, então por favor vamos compartilhar, tá? Outra mensagem aqui, ó, tem 1 ano que me separei, olha só, Letícia, depois disso meus filhos de 4 anos e 2 anos não querem saber de comer comida. A separação realmente pode ter afetado as crianças, a gente não colocou o nome, que ela não divulgou também. O Francisco agradecendo o programa, está gostando bastante. Obrigado, viu, Francisco, pelo carinho para a cidade de Taubaté. E a Gilda de Lorena fez algo que eu achei incrível. Eu sou muito carente e chorona. Aí ela comenta que já teve depressão também. Mas eu acho isso ótimo. A gente precisa dar nome e assumir também, né? A carência, ela é algo que realmente acontece e não é de ruim a gente assumir a carência. A gente precisa entender que a gente tem necessidades também, né? E é legal a gente entender que a gente sempre foca no relacionamento amoroso. E o relacionamento amoroso não está completamente nas nossas mãos. É claro que a gente pode ter uma boa comunicação, a gente pode, né, ter a responsabilidade afetiva, mas tem a outra parte. E o que cabe a gente? A nossa realização, a nossa socialização com amigos, com família, isso cabe a gente. Então, quando a gente está estruturado nas outras áreas, nos outros pilares, a gente fica menos carente com relação ao parceiro ou à parceira amorosa. Então é bem isso, é se estruturar para ficar menos carente possível e aceitar menos esmola, né? Menos migalha possível. Essa dependência mesmo, né? De outra pessoa afetiva, é péssimo mesmo. A gente já conversa mais um pouquinho com a Letícia sobre isso, mas cadê a Bianca Góes? Muito querida, sempre trazendo boas notícias, e essa é interessante, engraçada, mas eu não sei se eu ia gostar se fosse comigo não. Esse homem simulou a prisão, né, Bianca? Para pedir a namorada em casamento, é isso? Boa tarde. Ai, pois é, Lucas, eu ia até falar brincando que se não fosse assim, eu nem ia querer, mas pensando bem, realmente foi muito inusitado, né? Marcos Veloso fingiu que estava sendo preso para pedir a namorada Shirley Rinaldi em casamento. E para realizar o pedido inusitado, Marcos contou com a ajuda especial de policiais militares. O caso ocorreu na semana passada, em Ramos, na Zona Norte. A encenação teve início depois que o casal foi abordado por PMs do programa Bairro Presente sobre a acusação de que o apaixonado teria comprado um
carro roubado. E tudo envolveu atuações dignas de Oscar. Marcos chegou a ser algemado e a chorar enquanto era questionado pelos agentes. Em determinado momento da falsa abordagem, um dos PMs diz que não só Marcos iria preso, como também a Shirley. Tudo foi filmado por uma amiga dos agora noivos. Em meio a toda essa comoção, um dos policiais passa a caixinha com a aliança para Marcos, que então faz o tão esperado e inusitado pedido de casamento, como manda o roteiro. Apesar do susto, a resposta foi sim, e a major da Polícia Militar, Bianca Neves, explica que a ajuda dos PMs partiu de uma solicitação do próprio Marcos. Segundo ela, a ideia é promover ainda mais a aproximação com a população. Essa não é a primeira vez que Marcos apronta com a Shirley, sendo o pedido de namoro do casal foi feito em uma lanchonete de salgados. E agora os dois estão livres das algemas da polícia para viver esse novo capítulo de um amor bandido. Ai, sinceramente, eu não sei não. Se eu fosse a Shirley, o que ia fazer não. Nossa! Eu também não, que gente. Loucura. Mas ela vai ver que ela já conhece a peça, né, gente? Tem isso também, né? Ela já sabe o que espera e não espera dele, entendeu? Mas chamou a atenção mesmo. E se a polícia não tem o que fazer, quer ajudar o cidadão, tudo bem. Agora, se tiver gente na rua, né? Vamos também fazer cada um o seu trabalho aí. Fica a dica também, né, Melinda? Mas do jeito que eu sou emocionada, se alguém fizesse uma simulação de estar sendo preso na minha frente, eu desmaiava, certeza. Olha, pelo pouco que eu conheço de você, eu acho que bem você não ia passar mesmo, amiga. Não, nem um pouco. Ia ser uma sofrência mesmo, né? Olha, uma fofura isso, gente. As merendeiras de uma escola em São Paulo receberam uma homenagem tão linda que viralizou na internet e a Bianca já conta pra gente. 1h40, não sai daí. Rapidinho a gente tá de volta. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. A sua família merece o melhor. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Vale Sul Shopping. Um momento... O tema de hoje
de responsabilidade afetiva, aprendendo muito com a psicóloga Letícia de Oliveira. Pode mandar perguntinha pra gente, mas antes até de voltar no assunto, a gente sabe que a vida é uma luta, né, gente? É uma luta atrás da outra. E com o Popó, nosso tetracampeão mundial de boxe, sempre foi assim. E no mercado de trabalho não é diferente não, viu? Você precisa ser forte para vencer todas as suas lutas. Então a Unifael, que é a maior especialista de ensino à distância do Brasil, tem cursos de graduação com mensalidades de a partir de R$ 138. É isso mesmo, graduação por apenas R$ 138 por mês e ainda tem cursos com mensalidades fixas até o final. Na Unifael, os cursos são 100% online, mais presenciais sempre que você precisar. Ah, e tem a novidade também, viu, gente? A Unifael tem novos cursos na área de saúde, como nutrição, biomedicina, farmácia e fisioterapia, e também de engenharia mecânica, civil e de produção. Agora, se você está procurando uma pós-graduação, a Unifael tem uma oportunidade incrível para você. São mais de 190 cursos com mensalidades a partir de R$ 64,35. Muito baratinho, né? Acesse unifael.edu.br ou ligue 0800 642 6002 para vencer assim como o Popó. Tem que fazer a Unifael, você forte para o mercado. Matricule-se já. Agora a doutora Silmara Fonseca, direto da Ortovip, vai apresentar para a gente aqui uma paciente que ficou muito satisfeita com o sorriso dela. A Tamires é nossa paciente e hoje ela vai falar um pouquinho por que ela procurou a clínica Ortovip. Procurei devido à gengivoplastia, que eu tinha muita vontade de fazer, né? Me incomodava bastante e o resultado foi maravilhoso. Eu fiz o clareamento também e eu cheguei aonde eu queria chegar. O resultado, assim, foi excelente. Se você está infeliz com o seu sorriso, faça como a Tamires, vem para a Ortovip. ortovip.com.br tem todos os contatos no site, viu? Vamos lá, Juliana aqui de São José dos Campos, vou até terminar parte do nosso assunto aqui lendo o que ela falou aqui. Boa tarde, Lucas e Letícia, adoro esse assunto, estudo bastante para entender o quanto os meus atos, dores e traumas podem impactar meu filho de 1 ano e 10 meses. Parabéns, viu, Juliana? Isso é amor de mãe. Parabéns, que evolução. Acho que todos deveriam fazer terapia para se entender melhor e fazer um mundo melhor. Eu gosto muito de falar sobre a terapia, que é a importância que todo mundo, viu, gente? Todo mundo precisa, né? O autoconhecimento vem através da terapia que a gente está conversando. Vem através da terapia e é legal a gente já ir se questionando, já ir observando que pessoas que eu normalmente atraio, que relações que eu normalmente estabeleço, aonde está a minha dificuldade, é do falar não. Então, isso observando, né? Você não precisa necessariamente, né? Tem muita gente que não tem condição para fazer a terapia. Sim, a terapia é o melhor ambiente para o autoconhecimento, porque tem uma pessoa ali especializada, né, tentando, te mostrando como você funciona. É mais ou menos o que eu faço na sessão. Eu mostro para o paciente como é a cabeça dele, da onde vem aquele padrão de comportamento. E é isso, né, que ela falou. É tão legal a gente se conhecer e a gente entender que a gente tem toda a responsabilidade na formação da personalidade de uma criança, de um filho. E se todo mundo tivesse essa preocupação, acho que, né, a gente teria uma geração muito melhor, né, pessoas muito melhores, relações muito melhores e muito menos traumas. E se você não tem filho como a Juliana, busque a terapia por você também, né? Que eu acho que isso é muito importante. Mas parabéns, Juliana. Lindo de ver esse carinho e cuidado de mãe também. Legal de compartilhar aqui no programa. Será que vai chover ou não? Tá precisando de chuva, né, gente? Todo mundo tossindo, com dificuldade para respirar. Então a Amanda vai contar pra gente, dar as máximas da região também. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Por enquanto, nenhuma grande mudança significativa no tempo. A massa de ar seco atua em grande parte do Brasil e nesta quinta-feira não tem previsão de chuva na região. O tempo firme predomina na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e também no litoral norte de São Paulo. Pode haver variação de nebulosidade nessas próximas horas, mas não tem previsão de chuva. A máxima deve chegar aos 26 graus em Piquete, aos 27 graus em Jacareí, 27 graus de máxima prevista também em Potim e na cidade de Ubatuba. Em São Bento do Sapucaí, a temperatura máxima deve ficar em torno de 21 graus. Diferente de São José dos Campos, onde o tempo mais seco continua, as temperaturas elevadas à tarde também. Máximas que devem variar entre 27 e 28 graus nesses próximos dias. O mar continua mais calmo no litoral norte de São Paulo e ventos que devem chegar a 28 km por hora em Caraguá.
Pois é, né, gente? A chuva que é bom, a gente vai ficar esperando ainda na torcida, né? Cadê a Bianca para comentar com a gente? E eu vou te falar uma coisa, Bianca. Hoje de manhã, quando eu vi essa matéria, recebi essa notícia, eu confesso que eu me emocionei. Me emocionei porque é linda essa homenagem que essa linda menina, coração de ouro, fez para essas merendeiras. Ainda mais o porquê que ela fez, ganhou o coração de todo mundo, né, Bianca? Sim, foi muito bonito mesmo, Lucas. Ontem mostramos a gratidão de alunos a um professor que deram de presente a ele o próprio Fusca reformado. E hoje, uma nova história bonita de gratidão de uma aluna aos funcionários de uma escola de Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Uma carta sem assinatura foi deixada em cima da pia da escola, bem na hora da merenda. As merendeiras mostraram para a diretora, que compartilhou com a Secretaria de Educação. O recado foi para as redes sociais e fez sucesso, mais de 300 mil curtidas e comentários de todo o Brasil. O jornalismo da Band foi atrás e descobriu na escola a autora da carta misteriosa, Tatiana da Silva Moreira. Segundo a estudante, ela escreveu a carta pois muitos alunos reclamavam da comida e ela nunca reclamou por ser grata ao alimento, porque tem muita gente que infelizmente passa fome e ela tinha a oportunidade de se alimentar todos os dias. Ai, que demais, gente. Você vê uma criança falando isso. Essa foi muito bem educada, tem pais que estão ali presentes. Muita responsabilidade afetiva. Nossa, muita, né? Muita. Que exemplo. Aí o rostinho dela. Fiz questão de colocar 2 vezes para você em casa ver. Exemplo Tatiana, mesmo. que linda, né? É. Aí uma pessoa que faz do mundo um lugar melhor para se viver, com certeza. Com certeza. A gente tem que ser grato pelo que tem todos os dias, né? Sim. E grato por pessoas como ela também no mundo. Com certeza. Que fazem a diferença, viu? Bianca, obrigado pelas notícias de hoje e participação aqui também, viu? Obrigada, até mais. Eu não sei se dá tempo de fazer mito ou verdade. Posso fazer, Fernandinha, rapidinho? Umzinho rapidinho, então. Mito ou verdade? Vamos lá, então. Você fala se é mito ou verdade. Vamos só fazer hoje só ela falando se é mito ou verdade. Mulheres sofrem mais por falta de responsabilidade afetiva. Verdade. É verdade? Olha só, os homens estão judiando mais, hein, gente? Verdade. A gente tem que trazer de novo um programa só para falar das mulheres. Não, eu já estava Mulheres querendo falar, e sentimentos. né? Pode ser? Pode, Você topa? topo. Vamos fazer então. Um rapidinho aqui, ó. Pessoas egoístas não têm responsabilidade afetiva. Verdade. Então, no fim das contas, é um egoísmo. É egoísmo. Porque a pessoa ela não consegue nem enxergar o outro. Quem dirá o impacto na emoção da outra pessoa que ela causa. Você vê? Agora, o último rapidinho. Responsabilidade afetiva tem a ver com a criação da pessoa. Também. Também tem? Empatia é ensinado, né? E a gente consegue ensinar a criança a empatizar através do exemplo. Entendi. Vamos rapidinho ver o assunto de amanhã do programa? Vamos lá. Olá pessoal, eu sou Francisco Guida, médico alergista e imunologista. Estou aqui para convidar vocês para estarem comigo no próximo dia 8 de julho para a gente conversar sobre o Dia de Prevenção das Doenças Alérgicas. A gente vai conversar sobre asma, rinite, anafilaxia por alimentos, por ferroadas de insetos, sobre urticária. A gente vai trocar muita informação sobre a prevenção e tratamento dessas doenças. Te espero lá. Assunto necessário. Obrigado, Letícia, por hoje. Obrigada a você, foi ótimo. Volte sempre. Pode deixar. Obrigado a você em casa também pela companhia. Agora tem BZK na Band. Adoro o Lucas. Um abração pro meu amigo. Fiquem com Deus. A gente termina com imagens de São Sebastião. Tchau, tchau.